Olá, vamos encerrar a aula sobre corrente elétrica, aula número 9 e 10, resolvendo um exercício número 8 da página 35. Então, primeiramente, quais são as características que eu tenho de um gráfico corrente elétrica por tempo? Então, o gráfico corrente elétrica por tempo, a área sob a curva desse gráfico vai nos trazer a carga elétrica, tá bom? Então, se eu tenho um gráfico onde eu vejo que a corrente é constante, ela não se modifica a intensidade da corrente elétrica, então esse gráfico representa um retângulo. Se eu quiser saber a quantidade de carga elétrica que passou no intervalo de tempo um t qualquer, é só calcular a área dessa figura. Então nós temos que a área de um gráfico corrente elétrica por tempo é numericamente igual à variação da carga, a carga que passou numa seção transversal num tempo qualquer. Então aqui eu tenho um gráfico também, corrente elétrica em função do tempo, só que nesse gráfico eu percebo que a intensidade da corrente elétrica está variando com o decorrer do tempo, tá bom? Então, se eu quiser calcular neste gráfico aqui a carga, a variação de carga que passou na seção transversal, eu tenho que calcular a área de cada figura ou a área dessa figura aqui é o trapézio. Então, eu tenho duas maneiras de calcular. Calcular a área desse trapézio, que é base pequena mais base grande vezes a minha altura dividido por 2. Ou eu posso calcular a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, desse outro triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, e aqui sobrou um retângulo. Então, eu calcularia a área desse triângulo mais a área desse retângulo mais a área desse triângulo, somaria essas três áreas, daria a variação da carga que circulou numa seção transversal num tempo qualquer. Então vamos lá para o exercício agora. Exercício 8, o gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que percorreu um condutor em função do tempo. Então eu tenho lá o gráfico. Então, primeiro, esse gráfico já é um pouquinho diferente, não tenho como calcular essa corrente elétrica, o gráfico que representa a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo. E aí, o que a gente tem que calcular? Determine a carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor entre os instantes 0 e 6 segundos. Então, temos que calcular a carga elétrica do tempo 0 até o tempo 6 que passou na seção transversal. Então aqui, em primeiro momento, eu sei que um gráfico corrente por tempo, a área sobre a curva me traz a carga elétrica, a variação da carga. No entanto, se eu olhar a figura num momento só, eu não vejo essa figura aqui, não tenho como calcular a área por uma única fórmula. No entanto, se eu começar a dividir essa figura em partes, então eu tenho do tempo 0 até o tempo 2, eu consigo observar um retângulo aqui. Do tempo 2 até o tempo 4, essa área aqui representa um trapézio, e do tempo 4 até o tempo 6 eu vejo outro retângulo. Então, para eu determinar essa carga elétrica do tempo 0 até o tempo 6, essa variação da carga, eu vou somar a área 1 mais a área 2, mais a área 3. Então, a área 1, quem que é a área 1? É a área do retângulo, base vezes altura. Base, 2, altura, também 2. Do meu área 2, do meu trapézio, base pequena, que é 2, base grande, que é 10, 2 mais 10 vezes a minha altura, de 2 até 4 é 2, então ficou 2 mais 10, 12, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. E a área desse retângulo vai ser de 4 até 6. Aqui tem 2. Essa altura vale 10. Então, a terceira área seria 2 vezes 10. Voltando aqui na resolução. Então, temos a carga total que passou nesse intervalo de tempo
é a área da carga 1, é a área representada pela figura 1, que é o nosso retângulo, lado vezes lado, 2 vezes 2, mais a carga representada pela figura 2, que era um trapézio. Então ficou base grande mais base pequena, vezes a altura dividido por 2, mais a nossa última figura, que foi um retângulo, que é lado vezes lado, 2 vezes 10. Então aqui deu 4, 2 vezes 10, 20, 20 mais 4, 24, 2 de cima eu corto com esse 2 aqui embaixo, então ficou 10 mais 2, 12, 24 mais o 12, 36, encerrado esse exercício.